Você já parou para pensar por que tantas vezes você se sente diminuído sem perceber que o erro está justamente na sua reação? Você acredita que está se defendendo, mas na verdade está entregando sua autoridade de bandeja. Esse é o erro invisível que corrói sua presença, sua força e sua credibilidade. Antes de continuarmos, já vou te dizer algo essencial. Se você quer entender os códigos ocultos do poder e da autoridade, inscreva-se agora no canal e ative o sino, porque aqui você vai encontrar estratégias que quase ninguém tem coragem de revelar. Ensinamentos que podem transformar completamente sua forma de agir diante das pessoas e do mundo. Maquiavel, o autor de O Príncipe, compreendeu como poucos a mecânica real do poder. Ele viveu em uma época de intrigas políticas, traições e disputas entre reis, nobres e exércitos. Observou de perto como os fortes se mantinham no topo e como os fracos eram esmagados, muitas vezes sem sequer perceber o erro fatal que cometeram. E o que ele nos mostra é simples, mas brutal. A maioria dos homens perde autoridade porque não entende o valor do silêncio, da estratégia e da contenção. Eles se revelam, se explicam, se justificam. E nesse ato, entregam ao outro o que nunca deveriam dar: o controle. Imagine a cena. Você está em uma roda de amigos ou colegas de trabalho. Alguém lança uma crítica contra você. Uma provocação, uma ironia sutil. Sua primeira reação é responder, se explicar, tentar corrigir a imagem. Mas o que você acha que os outros enxergam nesse momento? Eles não veem a sua defesa como uma prova de força, mas como um sinal de fraqueza. Porque quem se justifica, coloca o outro como juiz. Quem se explica, se coloca abaixo de quem atacou. Maquiavel já dizia: os homens julgam mais pelo que veem do que pelo que sentem. Quando você se defende, o que os outros veem é insegurança, não autoridade. Esse é o erro que você provavelmente comete todos os dias. Acreditar que precisa responder a tudo, que precisa esclarecer cada detalhe, que precisa justificar sua conduta. A verdade é outra. Os grandes líderes, os homens que marcam presença e conquistam respeito, não se apressam em responder. Eles sabem que cada palavra pode ser usada contra eles. E justamente por isso falam pouco, falam com precisão e muitas vezes não falam nada. O silêncio, quando usado de forma estratégica, não é ausência de resposta. É a resposta mais poderosa que existe. Pense agora em duas imagens. Na primeira, um homem é acusado e imediatamente começa a se defender. Sua voz se eleva, seus gestos se tornam agitados e quanto mais ele fala, mais frágil parece. Na segunda, o mesmo homem é acusado, mas permanece sereno, em silêncio, apenas observando. Qual dessas imagens transmite mais força? Exatamente a segunda. É assim que a autoridade é construída. Não no excesso de palavras, mas na contenção que cria mistério, que impõe respeito sem precisar pedir. Maquiavel observava que os príncipes que mais tempo mantinham o poder não eram os que se mostravam abertamente, mas os que escondiam intenções, que sabiam usar a dissimulação como arma, que falavam pouco e agiam muito. Ele entendia que a percepção é tudo. E se a percepção que você transmite é de alguém que se apressa em se defender, então você está sendo visto como inferior. Agora reflita comigo. Quantas vezes você já caiu nessa armadilha? Quantas vezes alguém lançou uma crítica, uma ironia ou até uma simples dúvida, e você imediatamente sentiu necessidade de se justificar? Cada vez que isso acontece, você perde algo precioso, a sua aura de poder. Porque a autoridade não está em convencer os outros, mas em não precisar convencê-los. Existe uma frase de Maquiavel que parece escrita para esse tema. Os homens em geral julgam mais pelos olhos que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Isso significa que a aparência da força é tão ou mais importante que a própria força. Se você parece vulnerável, então é vulnerável. E não há nada que exponha mais sua fraqueza do que se apressar em se defender. Mas como reverter isso? A primeira chave é simples, mas exige disciplina. Diante de um ataque, não reaja imediatamente. Espere, respire, mantenha a calma. O silêncio desconcerta, porque quebra a expectativa do outro. Quem te ataca espera reação, espera conflito, espera explicação. Quando você não dá nada disso, você o desarma. Você cria um vazio,
que incomoda mais do que qualquer palavra poderia incomodar. Esse é o poder invisível do silêncio. A segunda chave é a contenção de informações. Maquiavel dizia que o príncipe sábio nunca deveria se expor completamente. Você não precisa justificar suas ações. Você não precisa explicar seus motivos. Você não precisa revelar sua estratégia. Pelo contrário, quanto menos os outros sabem sobre você, mais força você aparenta ter. Mistério é poder. Revelação é fraqueza. A terceira chave é a construção da presença. Não adianta apenas se calar por fora se por dentro você está em chamas, cheio de insegurança. A verdadeira autoridade nasce da disciplina mental. É treinar sua mente para não se sentir ameaçado por uma crítica. É entender que o julgamento dos outros não define quem você é. É cultivar uma postura de firmeza que não depende da aprovação externa. Agora, pense em um homem que você admira. Alguém que transmite respeito apenas pela forma como se porta. Ele fala pouco, mas quando fala, todos ouvem. Ele não precisa se defender, porque sua presença já é suficiente. Esse é o estado que você deve buscar. O estado onde o silêncio não é ausência de palavras, mas presença absoluta. Maquiavel nos ensina que o poder não é sobre ser amado, mas sobre ser respeitado. E respeito não se conquista com justificativas. Respeito se conquista com firmeza, com mistério, com presença. Quando você entende isso, começa a jogar um jogo completamente diferente do que a maioria joga. Agora quero que você reflita. Qual foi a última vez em que você perdeu autoridade por se justificar demais? Lembre-se dessa cena e imagine como teria sido se você tivesse ficado em silêncio. Imagine a força que teria transmitido. É isso que você deve começar a praticar a partir de hoje. E aqui está o desafio que eu deixo para você. Na próxima vez que alguém te criticar, não responda imediatamente. Use o silêncio como escudo. Observe a reação. Perceba como a energia muda. Isso é prática, é treino, é disciplina. E cada vez que você fizer isso, sua autoridade vai crescer, sua presença vai se consolidar e os outros vão começar a te ver de forma diferente. Esse vídeo não é mais uma motivação passageira. É um manual de transformação baseado nos ensinamentos de Maquiavel. Alguém que entendeu o jogo do poder como poucos na história. E a escolha agora é sua. Continuar se explicando, se defendendo, se colocando abaixo dos outros, ou adotar a estratégia do silêncio, da contenção e da presença que inspira respeito. Comente abaixo a frase: eu escolho o silêncio estratégico. Esse será o seu compromisso público com uma nova forma de agir, uma forma que vai te diferenciar da maioria. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino, porque toda semana revelamos novos segredos atemporais de poder, estratégia e mentalidade. Deixe o seu like para fortalecer esta comunidade e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que falar demais é perder autoridade. E lembre-se das palavras de Maquiavel. É muito mais seguro ser temido do que amado. Se não se pode ser ambos. O medo aqui não significa terror, mas respeito. E o respeito nasce quando você não entrega sua fraqueza de bandeja. Quando você não se apressa em se justificar. Quando você deixa que sua presença fale mais alto do que qualquer palavra. Esse é o verdadeiro poder.